Já baixei. Então, boa noite a todos. Nós estamos na sexta aula de Fundamentos de Matemática, do curso subsequente de Informática, IFBA-Baitaba, 30/3/2021. Como em toda aula, eu vou apresentar aqui minha tela inteira. Peraí. Tem tanta aba aberta. Bom, aqui eu passo sempre dizendo para vocês, né, para vocês visitarem esses espaços, tá? E deixa eu dar presença da aula de síncrono de hoje. Prontinho. Eu não apareci nessa lista aí, professor. Por quê? Apareceu. Aqui, ó. Presença. A presença de hoje, que foi o dia 30. E aqui tá Iago. Aqui, Iago. Ah, sim. Tá bom, agora eu vi. Pronto. Obrigado. Nada. Bom, então é isso, você sabe que vocês têm que visitar esses lugares, o planejamento da disciplina, deixa eu abrir aqui no outro lugar que já tem aberto, aqui só lembrando, aqui é o planejamento de atividade, ó, tarefa 1 cumprida, ou seja, postada, não foi nessa data, mas eu vou dar uma semana, vale 1 e-mail, lembre que já está postada lá, atividade, tarefa 1. Temos uma atividade do Kahoot no dia 5/4, tá? Então, é a atividade mais próxima essa aqui. Vale 1 ponto. O planejamento da aula de hoje. Onde está o planejamento? Aqui. Estamos na sexta aula. Semana 3, 30/3. Hoje a gente vai ver, né, a apresentação dos conectivos lógicos, uma noção de conjuntos, né, lembrar das noções de conjuntos. Interação com os alunos usando o Google Apresentação, montando uma tabela verdade, para... Isso aqui está errado. Depois eu vou editar isso aqui e repostar. Acho que é para a próxima aula. Bom, então hoje vão ser os conectivos lógicos. Deixa eu tirar para a apresentação, apresentar em outro lugar aqui.
pegar uma folha em branco. Bom. Oh, meu Deus. Bom, nós começamos ontem com um conectivo lógico chamado conjunção, que é, só para lembrarmos, é P e Q, ou simplesmente P e Q. Né? A gente pode usar esses dois símbolos aí. Então, esse conectivo lógico, nós vimos ontem que, para ser verdade, os dois têm que ser verdadeiros, né? E montamos uma tabela, P, Q, P e Q, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, e falso, falso. E aí, dando somente verdadeiro quando as duas posições são verdadeiras. Isso na conjunção, né? Que é o conectivo I. E a gente viu isso com conjuntos. Então, em todas as outras posições, isso é falso. Tá? Isso é a primeira montagem da tabela. E aí, a gente fez esses exemplos e montamos a tabela verdade aqui, que é a mesma que montamos agora, aí do lado. Bom, o conectivo lógico é disjunção. É dado pelo conectivo que, ou conectivo ou simplesmente o símbolo voltado para cima. Parecendo um V voltado para cima. Então, o que é isso, né? O que é o ou? O que significa o ou? Aí eu pergunto para vocês, quando eu chego para vocês e falo assim, A ou B, o que pode acontecer? Entendi. Exemplo. A ou B. Ou seja, eu posso. A é um objeto e B é outro, entendeu, Abdias? Aí eu digo para você Ah, assim, sim, aí você usa as duas, ou uma ou outra. ou uma ou outra, Se uma não for, a outra vai. e se for as duas? Serve também. Serve também. Então perceba que serve também é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro. Então, se as duas forem verdadeiras, é verdadeira. Se for uma e não for a outra, é verdadeira. Se não for uma e for a outra, é É verdadeira. verdadeiro. Só é falso quando as duas não aparecem. Quando as duas não acontecem ou quando as duas são falsas. Então, matou logo a tabela verdade do ou. Por definição, o que é que eu digo aqui por definição na tela? Valor lógico. P ou Q só é falso se ambas as proposições forem falsas. Então, se P for falso e Q for falso, num conectivo de junção ou, isso é falso. Caso contrário, em qualquer uma das posições, em qualquer uma das variações, vai ser verdadeiro. No caso contrário, será verdadeiro. Então, a tabela para isso, antes de botar a tabela, vou botar aqui um exemplo, né? Letra A. 2 mais 3 é igual a 4, ou 17 é ímpar. Então, qual o valor lógico dessa expressão? Isso tudo vai ser verdadeiro ou falso? Aí você analisa. O conectivo que separa essas duas proposições é o ou, é uma disjunção.
certo? Então, aqui eu vou chamar de P e aqui eu vou chamar de Q. Então, eu tenho P ou Q. Eu tenho isso. Para eu saber. Como é ou, só é verdade se as duas for... Perdão. Só é falso se as duas forem falsas. Caso contrário, tudo é verdade. Então, vamos ver. Nessa situação aqui em cima, P é falsa ou P é verdadeira? Aí é verdadeiro, porque no ou. Não. A proposição P, que diz Se fosse 2 só mais pela 3 é P, igual a aí seria 4. falso. Então, P é falso. Ou, e a proposição Q? É falso ou verdadeiro? Aqui já é Verdadeiro. Mas verdadeiro. na proposição, no conjunto total, quando você usa a proposição ou, a proposição não. Quando você usa o conectivo ou, esse resultado vai dar verdadeiro. Porque falso e verdadeiro é verdadeiro, né? Falso ou verdadeiro. Ok? Então agora começam as questões ficarem mais trabalhadas, né? Porque eu posso botar várias sentenças onde vocês podem analisar. Tem questões bastante inteligentes, viu? Que eu estou preparando para vocês aí. O problema todo é para montar esse negócio aí, velho. Que nada. Vamos montar aqui a tabela, por exemplo. Ó. Se eu montar a tabela do... Essas duas aí, se fosse Hã? verdadeira também, seria falso, não é isso? Falei, Kenny. Se as duas também aí fosse verdadeira no é falso também, né? É falso, Abdias. Responde aí, Kenny. Ele fala se isso aqui fosse falso, as duas forem falsas, né? E se as duas forem falsas, ou se as duas fossem verdadeiras? Ah, tá. Mas Se as duas Tudo forem seria conectivo falso, falsas. né? ou existe. O que, Abdias? Mas no conectivo ou existe essa possibilidade dos dois ser falso? Não, repare. O exemplo é o professor, é o livro, qualquer opção que vai te dar, entendeu? Os elementos que estão ali para ser estudados, eles vão ser falsos ou verdadeiros. Ou os dois falsos, ou os dois verdadeiros, ou um verdadeiro e falso. E o contrário. Porque o conectivo ou aí, um ou outro Sim. tem que ser verdadeiro ou falso para dar verdadeiro. Já que os dois Um é ou falso outro tem e que um ser isso, verdadeiro, um ou outro. será falso. Agora, Se os dois for então falso, vai esse dar aqui falso. é falso. É. Com certeza. E o de baixo E também, os dois. O de baixo também é falso ou verdadeiro, Abdias? falso. No caso, no P aqui, né? Não, aqui, ó. Essa setinha aqui, ó. Aí é falso, aí é falso. O VV. Verdadeiro. Oxe, Ó, Aí é falso. Um tem que ó. ser falso e verdadeiro, ou verdadeiro e falso, para ser eu verdadeiro. acho que é falso. Tá. Deixa eu trazer uma situação de conjunto para você ver. Eu chego para a Canija e digo assim: Canija, você vai fazer a prova amanhã. E você vai ter que trazer lápis ou caneta. Ok? Aí você chega na prova e amanhã e aparece com os dois na mão. Você vai fazer a prova ou não vai? Faz, é verdadeiro. Entendeu, Canija? O sentido do conjunto, lápis ou caneta. Você fez a opção de trazer os dois. E foi válido. E foi verdadeiro. Ou seja, você vai fazer a prova. Então, no ou, verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. No ou, verdadeiro ou falso, dá É verdadeiro. verdadeiro. No ou, falso ou verdadeiro, também dá verdadeiro. A única opção que dá falso é quando os dois são falsos.
Porque faz sentido, Canija, quando você fala, entendeu? Quando você fala assim, rapaz, traga lápis ou caneta para fazer a prova amanhã. Então, esse lápis ou caneta, você faz a prova trazendo só o lápis, trazendo só caneta, ou trazendo os dois. Entendeu? É verdadeiro, o sentido do que eu falei é verdadeiro em 3 opções. Ou traz um, não traz o outro, ou não traz um e traz o outro, ou traz os dois. Esse é o sentido do que você tem que se apegar. E nunca gravar tabela. E aí você faz assim, você pensa assim, qual é a opção no ou para ser falso? Ou seja, qual é a opção que eu não consigo fazer essa prova? É quando eu não trouxer nem lápis nem caneta. Ou seja, quando eu for falso para lápis e quando eu for falso para caneta. Tem um FF da F. Esse é o verdadeiro sentido do problema. Então, quando você olha aqui, a tabela do OU, P, ou, perdão, P, Q, P, ou Q. Quando você olha a tabela do OU, você tem aqui assim, ó. Verdadeiro, verdadeira. Aqui são as opções que acontecem, tá? É verdadeiro, falso. Pode acontecer falso, verdadeiro. E pode acontecer falso, falso. Então, na primeira opção, eu tenho verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Na segunda opção, Verdade. Verdadeiro. verdade também. Na terceira, Também. também. Só tem um E falso. na quarta, Falso. falso. Então, só acontece falso quando as duas forem falsas. Na conjunção, né? No conectivo ou. Agora, uma curiosidade. O que acontece quando eu falo ou A ou B? Ou um ou outro tá, é verdade também, né? Ou um, ou acontece um, ou acontece o outro. Isso é o ou de exclusão. Você exclui os dois ao mesmo tempo. Entendeu? E é muito diferente desse aqui, ó. Esse é inclusivo. Inclusivo. Por que inclusivo? Porque inclui um, outro ou os dois. E esse aqui é exclusivo. Porque exclui a opção dos dois acontecer ao mesmo tempo. Só acontece um e o outro independente, entendeu? Beleza. Vamos agora para os dois. E aqui está a tabela verdade, tá vendo que a gente montou aí? É verdadeiro em 3 opções e falso na outra. Vamos para o se somente se. Perdão. Se, então. Ele é chamado de condicional. É uma condição. Nessa condicional, eu tenho o símbolo, né? Na verdade, a expressão em português, na língua oral, é se P, então, que. É assim que a gente faz, tá? O primeiro que a gente viu aí, o segundo foi o ou, e esse é se P, então que. Ou seja, se P acontecer, então o que acontece? Ok? E o símbolo que a gente vai utilizar para isso é P setinha para um sentido que. Então, como é que eu leio isso aqui? Isso aqui eu leio se P, então que. Ok, galera? Então, vocês olham para isso aqui, essa expressão aqui, ó. Esse em símbolo, e você lê se P,
então Q. Bom, aí eu tenho letra A aqui. Se x é igual a menos 2, então x ao quadrado é igual a 4. Bom, se x é igual a menos 2, então x ao quadrado é igual a x ao quadrado é igual a 4. Aí eu tenho P, a expressão aqui, P, e a outra expressão eu tenho Q. Um outro exemplo. Se x é par, então x mais 1 é ímpar. Então, de fato, né? Eu tenho, se x for menos 2, então x ao quadrado é igual a 4. Tá? De fato, se você colocar menos 2 aqui no lugar do ao quadrado, fica menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Se esse x for par, eu vou chamar de P. O restante que eu estou aqui, eu vou chamar de Q. Então, se esse x for par, é lógico para a gente que x mais 1 é ímpar, né? Porque se você tem x como par, eu tenho, suponha, 2. Se você somar mais 1, você tem ímpar. Tá? E o que é que diz o valor lógico da condicional? O que está escrito aí? Valor lógico. P, então, que é falso, ou seja, isso só vai ser falso somente quando P é verdadeira, ou seja, quando o primeiro for verdadeiro, e Q é falso. E aí? Essa sentença toda só vai ser falsa se você garante que a primeira é verdadeira e conclui que a segunda é falsa. E aí? Ficou bugado essa aí? Então, no caso, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e eu confirmar que a segunda é falsa. É. Por exemplo, aí como é que se entende assim, né? O que é que eu quero que vocês entendam? É assim, ó, se você garantir que a primeira é uma proposição verdadeira, se você assumir, eu estou assumindo que a primeira é verdadeira, e aí eu digo, se isso acontece, então, aí a segunda, eu chego numa conclusão que ela é falsa. Aí eu estou com uma sentença todinha falsa. Porque na condicional, só é falso quando você garante se a primeira for verdadeira e a segunda você resulta em falso. Então, o restante dá tudo verdadeira. Isso, e o restante está tudo verdadeiro. Em qualquer condição é tudo verdadeiro. Entendi. Por exemplo, deixa eu botar aqui a tabela, só para a gente ver. P, Q, P, então Q. Eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então eu tenho, por exemplo, que é a primeira opção, verdadeiro, é verdadeiro. Então, se eu tenho uma verdadeira, concluo que é verdadeiro. Falsa, verdadeira e verdadeira.
Ou é falso, como você falou. Essa aqui é Não, falsa. a segunda aí é falsa. Isso, aqui, já consertei. A terceira, Verdadeiro e verdadeiro. verdadeira e verdadeira. Então perceba que a gente tem só aqui, né? Ela sendo falsa. Isso aí. Você garante que a primeira é verdadeira e você conclui que a segunda é falsa. Professor, eu não estou entendendo a O- lógica desse. Se a gente garantir que o P for falso, então e o Q for verdadeiro, então vai dar tudo verdadeiro? Se o quê? Essa terceira sentença aí, P, V e verdadeiro. A terceira, a quarta. A terceira, quando A terceira, o sim. P é P e o Q é V. Sim. Eu não tô Você não está entendendo. entendendo essa porque é verdadeira? É, porque pela lógica do outro podia ser a mesma coisa, não? Não. Porque olha só, se você diz a primeira opção é falsa e você garante que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, se eu nasci no Brasil, então não sou norte-americano. Ou, na verdade, porque você está analisando a terceira, né? É. Você nega essa proposição e você garante que a outra é verdadeira. Na verdade, é que essa questão lógica, a segunda opção, ela não depende da primeira. Deixa eu trazer um exemplo aqui da. Peraí. Essa condição, perdão, esse conectivo, se então, ela é uma condicional onde o valor verdadeiro da segunda não depende do resultado da primeira. Eu quero pegar um exemplo aqui para vocês entenderem.
uma outra noção para esse conectivo é a questão da condição ser suficiente e necessária. Quando eu digo, por exemplo, se A, então B, eu posso dizer para você que A ele é condição suficiente para B. Se A, então B, ela é condição suficiente. É suficiente para acontecer B. E, automaticamente, se eu ler diferente de B para A, eu posso dizer que B ela é condição necessária para A. É uma outra interpretação para essa condicional. Então, quando você tem uma condicional onde a primeira parte implica na segunda, porque você pode dizer que se A, então B, então A implica em B. Né? Mas não quer dizer que esse A pode ser verdadeiro ou falsa para implicar no resultado de B. Logo, eu tenho que, se eu pego a proposição P, que é a parte inicial, e eu digo que ela é verdadeira, onde ela implicaria na fase final, e eu chego no final e digo que ela é falsa, eu estou com uma contradição. Então, por isso que a posição falso, a opção falso, só acontece quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, se P é verdadeiro, então Q é falso, eu tenho falso. E nas outras opções se eu tenho a primeira falsa e eu implico que a segunda é verdadeira, a segunda ela pode acontecer independente da primeira. Então, por isso que essa terceira opção, onde a primeira é falsa, a segunda ela pode ser verdadeira. E nas duas opções também de ser falso, é porque você pode dizer que se uma coisa não acontece, a outra também não pode acontecer. Então, isso é direto. Isso pode ser uma verdade, ou seja, é verdadeiro. Nos exemplos da lista, eu vou trazer mais algumas informações para vocês. Mas o que está por dentro do se, então, é a condição de ser necessária e suficiente. Então, a gente sempre diz, né? Se A, então B, A é condição suficiente para acontecer B. Ou B é condição necessária para acontecer A. Essa letra B aqui, ó. Se 2 ao quadrado é igual a 3, então 2 menos 2 é igual a 1. Isso é verdadeiro. Eu saí de uma proposição falsa, porque 2 ao quadrado não é 3, e eu concluí também que 2 menos 2 é igual a 1. Ou seja, isso é verdadeiro. Eu uso um artifício falso e chego em outro falso. A tabela verdade para isso está aqui. O último conectivo é a bicondicional. O que seria essa bicondicional? Seria você utilizar a condicional em duas vias. Porque quando você tem P, se e somente se, que, você tem, em outras palavras, P, a setinha com duas mãos, tá vendo? Com duas vias. P, se, só se, que. A gente pode ler também assim. Mas para isso acontecer na lógica, P, se, só se, que, eu tenho que implicar nos dois conectivos, né? Eu tenho P, então, que, e P, o contrário, que,
então P. Isso é até uma demonstração, porque eu não faço geralmente porque é muito grande. Mas para acontecer a bicondicional, você tem que pegar a condicional em um sentido e a condicional no outro sentido e fazer a disjunção entre eles. Porque aqui é o conectivo I. E aí você tem a bicondicional. E essa bicondicional, por exemplo, um exemplo que tem aqui, se x for igual a 3, se e somente se x ao quadrado é igual a 9. E aí, ela só é verdadeira quando as duas têm o mesmo sentido lógico. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Ou seja, ela só é verdadeira quando as duas têm o mesmo sentido lógico. Ou seja, é verdadeira quando as duas forem verdadeiras Falso e verdadeiro. e quando é falso, falsa, verdadeira também. E nos sentidos que são contrários, quando é verdadeiro uma é falsa e quando é falsa é verdadeira, isso aqui é falso. Então é a lógica de dizer assim, Ana e os demais. Porque assim, não sei se vocês viram isso em química. Aí eu costumo fazer essa relação com química. Quando você tem uma relação, uma reação química, né, que ele vai e volta, ou seja, você tem duas substâncias, tipo assim, você tem uma substância H2 mais meio de O2, dando H2O. Isso é a equação balanceada da água, tá? Mas eu posso dizer que isso aqui não é uma seta de mão dupla, não é uma seta de mão única, é de mão dupla. Porque eu posso pegar essa água, essa molécula da água, e dissociar ela e produzir tanto hidrogênio como oxigênio. Ou seja, você tem essa substância aqui indo num sentido, ou seja, produzindo, né, H2 mais meio de O2, dando a partícula da água, ou você tem a partícula da água também se dissociando e você acabando fazendo e produzindo as duas coisas separadas. Você tem isso na química. Você tem também na química algumas situações, A mais B, uma substância A mais substância B, dando uma substância C. Mas você não consegue pegar essa substância C e retornar para A e B. Ou seja, só tem uma mão. Eu comparo isso com lógica. Você tem essa proposição aqui, que é a condicional, você tem uma mão só, tá? E você tem essa aqui, que é a bicondicional, que você tem a ida e a vinda. Entendeu? Então, por isso, assim, se você sabe que é uma coisa verdadeira e implica numa coisa verdadeira, isso é verdade. Se você sai de uma coisa falsa e você implica numa coisa falsa, também é verdadeiro. É como se você negasse, né? Você sai de uma coisa verdadeira e chega numa coisa verdadeira no final. Mas se você negar o final, você chega numa contradição e nega também o inicial. Então, isso também é verdadeiro. A contrapositiva verdadeira. A gente usa isso muito em matemática. Entendeu? Agora, se você sai numa proposição verdadeira e chega numa falsa, isso é falso. Inclusive, a gente viu isso no se então, né? Foi a única opção que era falsa. Quando você sai de uma verdadeira, você diz que a primeira é verdadeira e chega numa conclusão que é falsa. Então, se você observar, isso é falso. Tá vendo? Se você sai de verdadeira e chega numa falsa, é falso. Ou se você sai de uma falsa, se você sai de uma verdadeira, que é o sentido contrário, e também chega na falsa, isso também é falso.
Por quê? Porque vem da implicação, vem da condicional. Porque a condicional, deixa eu voltar aqui, a condicional, ela é sempre falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E se você observar, essa partezinha que está em verde aqui, ó, ela vai estar aqui nesse quadro, ó. Ela tanto está aqui, nesse sentido, sentido direita, e quanto ela está aqui, ó, no sentido esquerda. Então, por isso ser falso. E a bicondicional, que a gente está vendo agora, ela está envolvida com a condicional. Bom, então são essas duas. Deixa eu ver aqui, tem tabela verdade. Eu nem fiz, mas tá aqui. Tabela verdade. Deixa eu pegar a lista aqui de lógica. E aí, será que a internet de vocês dá para vocês fazerem agora uns exercícios? Bora fazer o teste aí. Vamos fazer, né? Tá no e-mail de vocês. Já apareceu aí Eu já abri aqui. Já abriu, né? Deixa eu ver. É verdade. Também já abri. Já abriu. E Iago Dias? A Bidia sumiu. Não, vou abrir aqui. Deixa eu ver. Abdias está aí. E Iago está aí? É porque tá rodando aqui. Tô indo lá abrir agora, professor. Tá, beleza, Iago. Veja aí, no seu e-mail. Acesse aí. Eu já vi que Ana está aqui. Daqui a pouco eu coloco ele no... A Canígia, Ana. Canígia está aqui. Ana está aqui. E Fator. Abdias está aqui e Iago está no quarto. Vamos lá, conecta aí. O que é que eu quero? Eu vou... Deixa eu pegar aqui a lista. Eu vou colocar para que vocês montem a tabela, tá? Vou estar separado. Deixa eu pegar o captcha. Eu vou escolher aqui para Ana. Botei aí, Ana, o seu exercício. Eu quero que você monte a tabela com esse exercício aí. É da lista, tá? 2.1. Vou escolher aqui onde para Canígia. Um bem difícil. Não, aí não vai não, tem que ser para Bidias. Ah, beleza. Pode deixar.
Se não. Rapaz, pra mim tá difícil até mudar de uma tela pra outra aqui, viu? Até para montar uma tela para outra? Rapaz, Ana já está construindo aí a tabela, viu? Não tá fera aí nesse programa. Tá. Kenny, aqui o seu. Quero que você monte isso aqui. Claro que. Espera, viu, Ana? Ana está montando a tabela, mas deixa eu montar só o início da questão, né? Que é o seguinte. Vou tentar fazer essa tabela aqui. Vai tentando fazer a tabela. O início da questão está na. Deixa eu botar aqui mais um slide. Então, eu estou admitindo que P e Q são verdadeiros. E R é falso. Tá? E aí eu considero que P e Q são verdadeiros e R é falso. Determine o valor VOF de cada proposição abaixo. E aí eu botei para cada um aí. Ô, gente, eu... Ah, tá. Eu fiz alguma coisa errada no seu, Ana? Não, né? Deixa eu colocar aqui um para Iago e um para... No caso, a minha questão é essa primeira aí, né, professor? Que começa com admitindo, né? Na verdade, aqui é um enunciado para todo mundo. Ah, entendi. Entendeu? Professor, Será como que fazer o meu? o O seu... meu não tem Q. O que foi, Ana? O meu não tem Q. O meu é P. E P é P, então R. Então o meu não vai tirar a partir do quê? Isso. Você não considera o quê? Você considera só os valores de P e R que eu dei. Certo. O de Abdias... Conseguiu, Abdias? Eu não consigo abrir a parte da tabela. Ela tá aberta, mas não funciona nada. Os menus. Você está na sua tela, né? É 5. Isso. Então você não adicionou a tabela, não? Não tá indo. Não está indo, né? Clica, mas não vai, não. Vou tentando aqui para ver. Tá. Qualquer coisa, você pode ir no colega do lado, pedir emprestado. Já que você não conseguiu, viu? Eu vou tentando aqui. Tô clicando aqui em cima aqui para ver Em se último abre. caso, eu vou para Iago. Você conseguiu, Iago? Consegui entrar aqui, mas não tem nada aqui no meu, não, ainda não. Ah, e você está achando que vai ter alguma coisa? Não, porque tá branco o Pronto, quadradinho, e então agora? tem que ter alguma coisa, né? E agora? Peraí, Apareceu aí? peraí, deixa eu olhar aqui.
No lugar da minha tabela não funciona nada. Os ícones aqui tudo parado. Não funciona nada? Eu abandonei a minha aqui toda. É isso. Tudo parado. Vou ver aqui a opção de apagar essa tabela aqui para fazer outra aqui que nudiu tudo aqui. Cadê? Deixa eu ver. O meu tá assim, professor. Dá pra ver aí? O seu tem nada ainda. É, não tem nada. Eu não sei como. Não, você tem todas as ferramentas aí em cima. Então você pode vir aqui, inserir tabela. Vou tentar aqui. Peraí. O meu Eu quero inserir não vai apagar minha nada. tabela aqui. O seu inserir não vale nada, nada, nada. Deixa eu aqui em fator. Eu Clica vou na. fechar e abrir de novo. Espera aí, cara. Deixa eu ver se agora vai. E aí? Apareceu para você a tabela? Dias. Para mim ainda não. Deve ser a internet, né? Que não, ele não bufferizou aí. É que a minha internet hoje tá meio daquele jeito, né? Professor, o deles estão assim, ó. Tá vendo? Quer que eu faça um vídeo, Eduardo, aqui para mostrar? Não, o seu. Eu fiz uma tabela para você. E Iago também não conseguiu, né? É, o meu Eu tá quero, assim. Só aparece isso, ó. eu quero apagar a minha aqui, ó. Peraí. Você quer apagar o quê? O P e o quê? Não, eu quero apagar a tabela toda que foi errado aqui. Essa tabela tem muita linha, né? É, tá cheio. Rapaz, vocês são uma onda, viu? Foi a Bidias que mandou fazer assim. Peraí, Canija, deixa eu ver só. Tem tiro de problema, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui. É porque Aqui. eu procurei aqui e não encontrei a opção. Aí. Eu tirei, Canija. Deixa eu ver, Iago, rapidinho aqui, Iago. Eu vou inserir aqui a tabela para você, ó. Inserir. Veja aí. Agora apareceu aqui. Pronto. Só não apareceu a de Abdias, né? A minha ainda não. Acho que ainda não, mas deixa eu ver. Vou chamar de R, vou chamar de P. Professor, a Bidia saiu do editor. Abdias saiu do editor. Aqui tem Foi. Ana Abdias aqui. Mas ele Eu não tô tá lá, no eu só não editor, consigo abrir o menu e inserir. Eu acho que a internet dele caiu. Reinicia a página. Reinicia a página que eu acho que consegue de novo. Deixa eu ver se eu reiniciei a página, né? Ctrl F5. Reiniciei. Vê aí, Abdias, agora. Ô, professor, esse P aí, esse aqui, eu não tô conseguindo apagar, não. Cadê, Canija? Esse P. Parece que você desenhou. Ah, é. Não tá apagando, não. Tá indo não, meu. Canija, também não consigo, não. Peraí, Canija. Aí, Canija.
P e Q. Eu posso apagar. Não precisa, né? E aí? Digita a letra, né? Não, mas no caso ele não tem que colocar o. Não, você na primeira coluna você coloca P, como tá aí. Na segunda você coloca Q. Na terceira você coloca P. E aí, como é que escreve isso? A gente não vai ter como colocar o símbolo. Mas como é o nome desse símbolo? Se somente se. Então você que escreve. Escreve aí. Se Mas no somente caso se. aí fica faltando uma coluna e uma linha. Por quê? É, dos valores Uma, aí. duas, três. Não, nem precisa. Vocês estão armando a tabela, mas nem precisa da tabela. Porque eu só preciso é, de 3 colunas e 2 linhas. E duas linhas? É. Beleza. Nígia, eu botei no chat aí do jeito que eu acho que fica melhor pra você fazer. Aí, ó, Ana ajudando. Beleza, eu vi aqui. Boa ideia aí. Eu quero uma ajuda no meu aí. O meu vai botar tudo verdadeiro e tudo falso, é? Por quê, Ana? Se o P é tudo verdadeiro e o R é tudo falso, então vai botar o lado de um vai ser tudo verdadeiro e tudo falso? Não, Ana, repare. Cadê você? Ó, admitindo que P e Q são verdadeiras, né? Então, o P e C é verdadeiro. É por isso que é o que eu falei com vocês. Vocês não precisam desenhar a tabela inteira. Vocês só precisam desenhar 3 colunas e 2 linhas, porque você vai analisar somente uma linha. Entendeu? A linha que eu digo na questão que P é verdadeira, no seu caso, e R é falso. Somente. Entendeu, Ana? Ah, entendi. Não precisa ser a tabela Entendeu? Eu verdadeira. fiz uma questão, eu não pedi para você montar a tabela verdade de se então. Eu pedi para que você respondesse essa se então, quando o caso onde P é verdadeira e R é falso. Aí somente uma linha. Pode apagar as outras. Abdias, você conseguiu? Mas tô só ouvindo, não tô conseguindo fazer nada. Fazendo nada por causa da internet, né? Deve ser, porque não tem É. outro motivo. Não, porque assim, tá aqui compartilhado. Deixa eu compartilhar com vocês isso aqui, ó. Só para vocês verem. Eu também não tô conseguindo, não, porque eu não tô sabendo escrever, não. A letra P e Q aqui, não. Peraí. Ô, Iago, tu dá 2 cliques aí no quadrado. E depois, Canija? Aí aparece o teclado, não aparece não pra tu? Quando tu dá 2 cliques? Não aparece, não. Oxente, deveria aparecer. Fica assim, ó. Aqui, ó. Eu tô mostrando a tela de vocês aí. Tela de vocês não, né? Minha tela aqui. Você não consegue escrever, Iago? Não. Só O que clica é, uma né? vez. Só clica uma vez, é. Cliquei uma vez. Faz o que agora? E aí escreve aí uma letra. No caso do seu é P. Não? Sim, professor. Nesse caso aí, você não quer que desenhe a tabela verdade, né? Não precisa, porque eu te dou o valor de, no caso, o seu é P Se e somente Q, né? se. O seu é somente sim. Mas eu te dei somente uma opção. A opção onde P é verdadeira e Q é verdadeira. Eu não disse isso no enunciado? Isso. Pronto. Então você só vai considerar essa Só essa opção. opção. Isso. Entendeu? Então Pronto. não precisa de uma tabela verdade. Ah, então beleza. Então já vou responder aqui. Tô respondendo. Ó, Eu já respondi. deixa eu ver, né? Pronto, respondi aí. Verifique aí, por favor.
Tá, vou verificar. Depois a gente vai verificar a de Iago e a de Abdias juntos, tá? Beleza. Abdias já fez a dele. Abdias é fera. Ele não fez, não. Não conseguiu. Não conseguiu ficar na internet. Eu não tô conseguindo fazer nada, pô. O meu não abre, É. não, o menu. E eu compartilhei de Eu tô fato. na plateia Vocês, aqui. eu vejo ele aqui. Ele tá aqui. Deixa eu ver. Eu sou na plateia. Não, Iago tá aqui. Agora, Abdias que eu não tô vendo. Mas ele tá aqui, ó. Tá vendo? Editor. Ele tá compartilhado. fator7@gmail.com. Só ao mesmo tempo, professor. O que, Ana? Se tiver duas pessoas, se ele tiver Ô, querendo professor, digitar eu em duas consigo fazer aqui a de Abdias. ele não consegue. Não, rapidinho, deixa eu ver, Ana. Falei, Ana, de novo. Se ele tiver querendo digitar e tiver outra pessoa digitando no lugar dele, ele não vai conseguir digitar, porque já tem gente digitando ali. Entendi. E tem alguém? Tem. A de Abdias eu consigo ter acesso aqui. Assombração. Tem canite. E essa aula é gravada, né, gente? E vocês gastando um com o outro. Canija, por que você está na tabela de Abdias? Eu tava aqui olhando. Você está vendo aí Canija? O nome... Aí, Canija já saiu. Essa aí. Bota o cursor aí, Abdias, assim, em alguma da tabela aí, alguma parte da tabela. A Abdias responde aí e o senhor coloca aí a resposta. Eu vou responder. Eu vou responder junto com ele. E enquanto isso, Iago tá construindo, né, Iago? Tô conseguindo digitar agora, mas eu só não sei essa última linha aqui. Não sei como coloca um sinalzinho, não. Não, bote esse símbolo aí, é de si, somente si. Escreva si e somente si. Copia e cola o que eu botei. Ah, pode ser também. A sugestão Manda de ele Ana. aí, ó. Ele já está escrevendo. Si, somente si. Bote um i antes de somente. Antes de somente. Enfim, está pulando, né? Bora e água. Aí. Pronto. Se somente. No final, bote que. Depois do si. Depois do si, lá no final. Viu? Eu vou colocar Bote, agora. Peraí. bote que. Eu peguei até esse igual a quem? Igual a Canija, né? Devia ter pego de Abdias. Bom, enquanto o Iago está fazendo lá, vamos lá. Abdias, a leitura disso é P, se somente que. No se somente, que é um conectivo bicondicional, a sentença é verdadeira quando os dois tiverem os mesmos conectivos lógicos, ou seja, o mesmo valor lógico. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Nesse caso, P é verdadeiro, Q é verdadeiro também, por causa da condição da questão. Então, isso resulta em verdadeira. Certinho. A Diana, eu tenho P, perdão, eu tenho se P, então R. Como eu considerei que P é verdadeira e R é falsa, é aquela única condição da condicional que dá falso. Porque como é que eu considero a primeira como verdadeira e concluo que a segunda é falsa?
Isso é falso. Então, Ana construiu aí. A de Abdias. Eu tenho R, eu tenho P, e depois eu tenho R. Então, P. E aí? Eu considerei que R é falso. Eu considerei que P é verdadeira. E aí, me ajudem aí. Isso dá o quê? Da verdadeiro. Isso dá verdadeira. Verdadeiro. Vou botar um azulzinho aqui. E Iago é a mesma coisa de... Eu peguei o mesmo exemplo de Canígia. Tá? Era só copiar e colar, Iago. Canígia tá lá, melhorando a tabela dele. Gente, deixa eu só fazer um exemplo diferente, porque vocês vão encontrar na lista, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui e botar apresentar em outro lugar. É essa aqui, ó. Ainda na lista de exercício. Lista que não apaga de exercício. Aí a lista traz assim, ó, é a mesma questão, só que é a 2.4. A 2.4 traz assim, ó. P. Eu não vou ler, não. Como é que eu leio isso aí, gente? Você sabe como é que eu leio isso aí? Eu tenho P ou R, POR se somente e se, somente que. se somente se que. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu tenho dois conectivos, né? Com 3 proposições. Eu tenho que fazer por partes. Quais são as Resolve letras? o POR Resolve POR, né? e E depois resolve depois o o e somente resultado com se somente se que. isso. É isso? Acho que a lógica é essa. É, lógica é essa. Mas olha como é que eu vou desenhar. Primeiro eu tenho que envolver todas as letras que estão aqui, tá? Então, a primeira coisa é P. Peraí. Eu tenho P ou E. Quem é P? Eu considerei P verdadeiro ou falso? Considerei Verdadeiro. 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 Então, verdadeiro. Ou IR eu considerei falso. Isso dá o quê? No V ou F, isso dá V ou dá F? Falso. É ou. Vai dar O ver. ou é verdadeiro. O ou você considera somente Dá ver. falso quando os dois forem falsos. Então isso é falso. Bom, olhando para aqui agora, para cima, eu tenho isso como falso. Então agora eu vou ter falso, se somente se, que. Mas que é o quê?
que eu considerei como verdadeira. Então, F, se somente se verdadeira, dá o quê? Aí dá verdadeiro. Dá falso, não? Dá falso. Porque os dois canijas são diferentes. Ah, esse mesmo, é falso, é. É diferente. Entende? Aí eu só fiz esse aí para dizer para vocês que quando tiver 3 ou 4 ou 5, vocês não tem problema nenhum. Agora, deixa eu aproveitar o tempo e fazer a 2.8. Isso é a lista de exercícios, viu? 2.7, na verdade. Olha a 2.7 como é. Me ajuda aí. Como é que eu leio isso aqui? Não P. Não P. Se somente se, Se somente se, não que. não que. Pronto. Vamos colocar agora os resultados. Embaixo de não P, eu coloco o quê? F. V ou F? F, tá negando o P. Tá negando. Isso. Então é Pronto. Se, somente se. Embaixo de não que, F também. Verdadeiro. F também. E no final de tudo, F. F. Verdadeiro. Quer dizer. Verdadeiro. Ah, F. F. Do valor lógico. É me verdadeiro. atrapalhei. Pronto. Então, é assim, você vai pegar esses elementos. Agora, a questão mais inteligente é a questão 6. Então, tentem fazer essa questão 6 até a próxima segunda-feira. Tem muito tempo ainda. Beleza. Entendeu? A questão 6 é a questão até que eu costumo colocar em prova. Tá? Ela é bastante interessante. Bom, gente, então, vou ficar por aqui. Ei, professor, essa questão 6 não é carita, não, né? É o quê? Não é carita, não, né? Carita? É. Eu acho que é carita o nome da menina. É carita. Mariana convida a carita. Ah, não. Ah, Essa questão 6 mexe com os conectivos misturando, mas a questão de carita, cadê? É a terceira, é porque é um outro assunto, né? Aí eu vou ter que fazer esse assunto primeiro. Qualquer Mas coisa pelo que aí, você já sabe, dá para a gente pede responder ajuda a de Dias. questão 5 e a questão 6. Diga Vou pedir ajuda no fórum, hein? no fórum, Qualquer né? coisa aí, nosso fórum é Abdias. Pô, lança lá. Estou com dúvida na questão 6. E aí vamos ver quem é o primeiro. Eu vou ficar só esperando. Saber quem quer É aparecer igual para a segue ajudar. em tiroteio. Galera, bom final de semana, boa Páscoa para vocês aí. Valeu, Eduardo. Boa Páscoa E pra todo mundo. até outro dia. Valeu, Iago. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.